Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio. O mês de maio acabando, a gente já vai pensando no mês de junho e em quê? No São João. E sabe o que tem de novidade? Muitas matérias juninas no nosso jornal, inclusive na edição de hoje, tá? Você vai ver hoje também os principais destaques do dia aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e os assuntos relevantes desta segunda-feira em nosso estado. Hoje é dia de falarmos de maneira mais aprofundada sobre as eleições de 2022. Aqui no estúdio eu vou bater um papo com o jornalista Vitor Pinto, que volta ao nosso AM para atualizar o cenário da política em nossa cidade, no estado e também no país. Você vai ver hoje também. Acidente de trabalho, metalúrgicos denunciam aumento de casos em empresa de Feira de Santana. In memória, líder religioso recebe maior honraria da Alba. No esporte, Vitória vence Campinense e se afasta do Z4 da Série C. E dependentes dos servidores do Legislativo aprendem na prática como fazer bolos juninos e incrementar a renda. Agora, no Alba Notícias. Muito boa noite para você. Após diversas denúncias de acidentes de trabalho em uma empresa na região de Feira de Santana, metalúrgicos participaram em Salvador de uma reunião proposta pelo deputado Jacó e pela Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos ver como foi. Fábio já trabalhava como metalúrgico há 5 anos numa empresa em Feira de Santana, quando no final do ano passado sofreu um acidente de trabalho e foi surpreendido pela forma como a companhia lidou com a situação. O piso irregular, como essa paleteira elétrica não era apropriada para o setor que eu trabalho, ela bateu no piso irregular, o timão dela soltou de minha mão, aí o que aconteceu? Que ela bateu em minha mão e eu tive a fratura na mão. Na hora eu não tive assistência nenhuma, só passei para a chefia, aí o que aconteceu que mandaram eu ficar quieto, pensando que não ia ser nada grave, e fui para casa. Aí depois que foi ver que o negócio foi grave. Esse e outros casos foram pauta de uma audiência pública realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho da ALBA. Muitos trabalhadores vêm sendo se lesionando e muitas vezes a empresa não quer preencher nessa CAT dos trabalhadores. Então os trabalhadores procuram o sindicato, né, se orientam a procurar o sindicato pela diretoria, a gente vai lá. A CAT é o documento onde prevê que o trabalhador sofreu aquele acidente, né, que muitas das vezes as empresas se recusam a preencher essa CAT, né, ou preenche de maneira errada, que pode dificultar o trabalhador de vir um afastamento pelo INSS. Ainda de acordo com o sindicato, a falta de funcionários na agência regional do Ministério do Trabalho é um agravante, já que atualmente só existem 5 profissionais para fiscalizar a cidade de Feira de Santana e mais 80 municípios. Só esse ano já foram mais de 100. E está se falando em metade disso ser uma grande empresa, uma multinacional. Então tem algo de grave. Inclusive eles querem chamar a atenção do próprio técnico de trabalho, ou médico do trabalho contratado pela empresa, que muitas vezes reforçam a posição da empresa. Então demite funcionários que foram amputados com problemas e o médico do trabalho ali atesta que a empresa está certa. O deputado Jacó afirmou que vai acionar o Conselho de Medicina, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público para devidas providências. Na minha opinião, isso é algo grave, né? Saber que na região de Feira aconteceu 100 acidentes e 40% em uma única empresa, então a gente precisa de rever inclusive a própria empresa rever esse modelo, a gestão, como é que está, porque tem que acabar com isso, né? Muito bom, parabéns aí pela iniciativa, o deputado Jacó, uma temática sensível, né? E como vimos na matéria, dados em crescente alta sendo verificados na mesma empresa ali na região de Feira de Santana. Comissões como essa são de fato muito importantes para chamar a atenção dos sindicatos, dos médicos do trabalho e, é claro, de toda a sociedade. Bom, vítima de um câncer que levou à morte em maio de 2020, o pastor Djalma Rosa recebeu uma homenagem póstuma aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Defensor do constante diálogo entre todas as religiões, ele recebeu a mais alta honraria da casa.
A cerimônia foi aberta com a apresentação do Coral Ecumênico da Bahia, que o pastor Djalma Torres foi fundador e diretor. A composição da mesa estava exatamente como o pastor gostava. Amigos, que são líderes de diferentes religiões, batista, católica, islâmica, do candomblé e da umbanda. Ele sempre me convidava para participar de muitos eventos dessa forma, desse ajô, dessa união, de reunir, que era o sonho dele, reunir as pessoas de diversas religiões, essa pluralidade religiosa e cultural. Isso era o sonho de pastor Djalma, né? A dedicação do pastor Djalma lhe rendeu reconhecimento, respeito e carinho das lideranças das mais diferentes formas de fé. Emocionados, muitos fizeram questão de transmitir em palavras a representação do pastor em suas vidas. Se conheceu em São Paulo por causa de um objetivo em comum, que é a ordenação de mulheres na época, não é? A ordenação de mulheres ao pastoral dentre os batistas, que era uma novidade à época, só há 20 e tantos anos atrás. E aí, desse encontro, eu acabei conhecendo o Djalma e acabei vindo conhecer Nazaré. E a partir disso surgiu uma amizade e surgiu o convite para estar junto com ele a partir de 2004 e acompanhei-o até 2007, quando ele deixou o Ministério da Igreja. Ele sempre lutou, sempre trabalhou, sempre levou sua vida nessa bandeira de unir as pessoas, de conquistar as pessoas pelo coração, de fazer com que as pessoas se amem. Baiano de Itagi, o pastor Djalma Torres foi mestre em Teologia e Ciências Sociais. Por mais de 30 anos foi líder religioso da Igreja Batista de Nazaré, aqui em Salvador. Ele fez especialização em História da África e Afrodescendência. Ele deixou um grande legado por diversas áreas por onde atuou, em especial no diálogo interreligioso. Entre os familiares, os filhos e o irmão do homenageado, emocionados, agradeceram a solenidade. Muito emocionado que o deputado Robson tenha proposto essa comenda, que honra a trajetória de meu pai, que sempre foi uma trajetória dedicada ao público, né? Dedicada às pessoas e às pessoas que se sentiam desprestigiadas por opções religiosas, sexuais, de identidade. Essa voz de acolhida que é tão importante nesse momento é, sem dúvida, um momento muito simbólico para todos nós. São muitos os reconhecimentos de várias entidades, de religiões, de várias pessoas, que culmina com esse momento aqui dessa comenda, que nós acreditamos que seja um novo nascimento, né, não só de Djalma, mas do movimento ecumênico, né, e da luta contra a intolerância religiosa. Para o proponente da sessão, o deputado Robinson Almeida, pastor Djalma era um homem iluminado e diferenciado, já que sempre pregou a união das pessoas, independente da religião, cor, orientação sexual, principalmente nos dias de hoje de tanta intolerância. Ele sempre foi uma pessoa que abraçou o outro ser humano. E é esse legado, especialmente hoje, quando a gente convive com tanta intolerância, com tanto ódio, é esse legado de amor ao próximo que hoje nós vamos celebrar com essa honraria, a maior da casa, a esse ilustre baiano e brasileiro que não está mais entre nós, mas é uma justa homenagem que o povo baiano, através do nosso mandato, presta a ele. E falando de eleição, a confiança do brasileiro na urna eletrônica é superior ao número das pessoas que não acreditam neste modo de votação. É o que aponta a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha sobre as eleições deste ano. Os dados demonstram que 73% confiam nas urnas. Destes, 42% dizem confiar muito e 31% confiam um pouco, enquanto que 24% afirmaram não confiar e outros 2% não sabiam opinar. Mas um dado que chama a atenção é o índice que caiu em relação à última pesquisa pública realizada em março. O número de brasileiros que acreditavam nas urnas chegou a alcançar 82%.
Vamos lá então saber a opinião do nosso comentarista de hoje. Você já sabe, né, que toda segunda-feira é dia de receber aqui no nosso AN um comentarista político para colocar em pauta a gente, na verdade, né, a par de tudo o que acontece e também que vai acontecer até o final das eleições deste ano. Hoje quem retorna aqui à nossa casa é o jornalista Vitor Pinto, que vai falar e vai comentar aí os resultados, inclusive, das pesquisas nacionais e locais. A nacional aponta Lula presidente, a da Bahia, Neto governador, mas será que o peso, né, de Lula presidente pode mudar as urnas aqui na Bahia? Quer saber essa pergunta, né? A resposta dessa pergunta? Já já, roda a vinheta. Ele já está aqui a postos. Enquanto a vinheta rodava, ele já estava ansioso para responder. Inclusive, a gente falou, né, Vitor, dos bastidores, dessa preocupação com relação às urnas. Como é que é a sua posição, primeiro, aí, com relação a essa pesquisa, onde aponta essa mudança, né, de opinião, principalmente entre os jovens? Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos assistem na TV Assembleia. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui de volta. De fato, essa pesquisa Datafolha, ela foi muito minuciosa e chama a atenção essa questão da confiança da pesquisa, da urna eletrônica, melhor dizendo, que por mais que ainda seja a maioria, a gente tem a maioria da população que confia na urna, mas esse dado caiu quase 10 pontos da última Datafolha para essa. Então mostra que essa narrativa que tem sido empreendida, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, tem causado impacto. A gente tem eleição no Brasil com urna eletrônica desde 96, foi popularizada a partir dos anos 2000, e a gente sabe que o resultado bate. A última vez que um candidato a presidente da República chegou a questionar a votação foi Aécio Neves, na eleição de 2014, mas que a auditoria confirmou. O dado bate. Eu sou do interior do estado e a gente brinca que o rádio no interior do estado dá a eleição, o resultado da eleição, primeiro do que o do TRE. Por quê? É feito um trabalho de vasculho sobre os boletins de urna. Então, cada boletim de urna que é somado de cada colégio eleitoral bate com o resultado da Justiça Eleitoral, mostrando a credibilidade, né, de fato, da urna eletrônica, que é nossa, que é 100% brasileira, e a gente nunca viu, nessa história toda, esse tipo de questionamento. Até porque quem questiona hoje a urna eletrônica sempre foi eleito através dela desde quando ela foi instituída. Inclusive, porque só quem agora, está questionando, né? Pois é. Exatamente, é bom a gente colocar em pauta também o peso, né, da declaração de um presidente, e a gente está vendo nessa pesquisa como influencia uma declaração do nosso presidente. Agora, retomando um pouquinho aí para a pergunta anterior, pedi ajuda aí do meu querido Vitor, a gente estava hoje noticiando aqui, Vitor também, com relação a uma pesquisa também da Datafolha, que fala sobre a questão dos jovens que se mostraram muito influenciados, inclusive na mudança de voto, quando passam a analisar a economia, né, o crescimento da inflação e também essa queda da nossa economia. O que é que você acha desses resultados? Mostra que os jovens estão muito conscientes e o que é que pode mudar no cenário nacional, nos resultados de pesquisas que a gente tem visto até o momento? A gente teve um cenário positivo que foi o aumento do número de jovens tirando seu título de eleitor pela primeira vez, o que mostra também o engajamento dos artistas que fizeram campanhas através das redes sociais para que isso ocorresse. E o jovem também preocupado com a economia é algo bastante positivo. Isso é algo que vai ser, eu acredito que a economia vai ser o tema predominante na eleição deste ano no Brasil. Tanto que Sidônio Palmeira, que já vai ser confirmado como o marqueteiro do ex-presidente Lula, escolheu esse como mote da futura campanha do ex-presidente. E também há uma preocupação por parte do presidente Jair Bolsonaro com a economia e com a inflação, principalmente com o valor da gasolina. Porque isso impacta diretamente o bolso das pessoas, o bolso do cidadão. Para o jovem não é diferente. Ele não vai ter o dinheiro para poder ir para o cinema, para poder comprar um jogo, para poder comprar uma camisa legal ou um celular para poder se comunicar. Então tudo isso impacta. Eu acho que a economia, e a última pesquisa também que saiu aqui da Bahia, mostra que os baianos estão bastante preocupados com a economia e com a segurança pública. Pois é, Vitor. E aí eu já te chamo, já que a gente está falando, né, desse negócio de campanhas, pré-campanhas, né, que já estão acontecendo aí a todo vapor, as sabatinas também. A gente teve agora recentemente a sabatina do UOL, né, onde a gente teve os pré-candidatos a governador aqui da Bahia. Eu queria saber um pouco da sua avaliação, da performance desses candidatos e dos temas que foram abordados ali naquele bate-papo de 1 hora, se eu não me engano. Isso, 1 hora com cada candidato, com cada pré-candidato. A gente está numa pré-candidatura
que eu acho que assim é até hipocrisia por parte do direito querer colocar isso como uma pré-candidatura. A gente não pode chamar de candidatura, porque senão a gente é penalizado pela Justiça Eleitoral. Mas tudo que já está sendo feito é um molde de uma candidatura já em curso. Eu já estou cansado, inclusive. Não vejo a hora de chegar outubro, a gente já está há muito tempo. Sobre a sabatina da UOL, foi interessante, porque são jornalistas, o único que tinha ali era o Pitombo, que é local, o resto são jornalistas de fora, nacionais, então há uma visão também de fora para dentro dos temas relacionados. O ACM Neto, como tem uma oratória muito boa, conseguiu sair muito bem da entrevista, tal qual o João Roma. O que me chamou a atenção foi o desempenho de Jerônimo Rodrigues, que eu esperava muito mais dele, baseado nas entrevistas que eu já tinha visto dos outros, das entrevistas que eu já tinha visto dos outros candidatos. Eu acho que vai ser, ali já foi um mote e um laboratório para que o futuro marqueteiro, o media training dele possa melhorar mais. E ele foi bastante pressionado no tema da segurança pública, que vai ser um debate importante aqui no estado da Bahia. Vamos trazer para o nosso debate a questão da transferência de votos e aí a sua opinião também foi temática ali naquela sabatina. Eu queria saber a sua opinião do retrato que a gente está vendo atualmente, da força dessa transferência de votos ou não, né? Bolsonaro versus João Roma, e aqui a gente tem Lula versus Rui versus Jerônimo e Neto versus nada. Essa transferência de votos, principalmente, né, para o candidato tanto de Bolsonaro quanto de Lula e de Rui, não acontecendo ainda no ritmo que eles desejam, é reflexo do quê? Você acha que está cedo ainda, que o nome foi dito muito cedo, ou dá tempo, até lá muda, essa condição nacional chega aqui na Bahia, como é que é a sua avaliação? A condição nacional sempre chegou na Bahia. Sim. A eleição da Bahia sempre tem um impacto nacional. Década de 50, por exemplo, Régis Pacheco contra Juracy Magalhães. Juracy Magalhães líder das pesquisas, até que na semana da eleição, Getúlio Vargas resolve apoiar Régis Pacheco e Régis Pacheco ganha a eleição. Então, só daí você já tira. Na semana da eleição, mudou tudo. Então, a gente pode ter, sim, isso aqui no estado da Bahia. Neto vai tentar fazer um milagre, uma articulação totalmente diferenciada. Porque desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu leio e pesquiso e acompanho a eleição na Bahia, o nacional não interfere na municipal, mas na estadual sempre interferiu. Então, para isso, o Jerônimo tem um cabo eleitoral importante, que é o ex-presidente Lula, que vai ter uma articulação, inclusive, melhor do que de Rui Costa, porque Rui não teve, nem em 2014, nem em 2018, Lula como candidato e Lula na urna. Jerônimo agora vai ter essa proeza. E Neto tenta correr contra esta polarização, principalmente por Bolsonaro, porque Roma, quando é colocado ao lado de Bolsonaro, tende a crescer. Não abocanha todo o voto bolsonarista, mas uma parcela considerável. Tanto que se Roma conseguir, de fato, colar e crescer, ele leva a eleição para o segundo turno. E desde a redemocratização, a gente só teve eleição no segundo turno na Bahia, salvo engano, no ano de 94, que foi um segundo turno entre Paulo Souto e João Duval. Então, de lá para cá, a gente não teve mais segundo turno. O Bahia não gosta de resolver tudo no primeiro e acabou. Então, o nacional tende a influenciar sim. Não se sabe até como, até essa força vai chegar até outubro. Até então, o Neto está conseguindo controlar a narrativa e conseguindo controlar essa influência. Ele está conseguindo furar a bolha e ter votos casados. Lula lá, Neto cá, e voto casado também, Bolsonaro lá e Neto cá. Se não fosse isso, ele não estaria liderando as pesquisas que mostram, que apontam uma possível vitória dele no primeiro turno. Muito bem, eu já tenho que encerrar, porque a gente conversa muito, o tempo aqui é curto, mas na próxima vinda sua aqui, a gente vai tratar um pouquinho do cenário aqui na Assembleia. A gente ouve falar muito dessa mudança das cadeiras. Quem é que vai ocupar essas cadeiras? Será que as mulheres terão mais espaço ou não? Não responda, você vai responder outro dia. Muito obrigada pela entrevista, Vitor. Satisfação minha. Gente, a gente vai para um breve intervalo, tá? A seguir tem as notícias do esporte com Leonardo Costa, a juíza Cíntia de Araújo Lima Lopes é a mais nova cidadã baiana e ainda o programa de empregabilidade da Escola do Legislativo, que realizou uma oficina culinária junina em parceria com o Senac. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo à nossa redação, onde daqui, temporariamente, estamos levando todo o nosso conteúdo até a sua casa. Nosso estúdio está em reforma, mas muito em breve a gente chega com muitas novidades para você.
Para começar este bloco, vamos falar sobre o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que enviou 14 militares para o Recife no último dia 29 de maio. A missão é para atuar em apoio aos bombeiros e à população pernambucana por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Os bombeiros também vão equipados com materiais de busca e resgate em estruturas colapsadas. A juíza amazonense Cíntia de Araújo Lima Lopes recebeu o título de cidadã baiana aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Foi proposto pelo presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes. Há 27 anos, a magistrada tem desempenhado sua função no Judiciário Federal baiano. A banda da Polícia Militar abriu a solenidade no plenário da ALBA ao som do hino nacional. O proponente da sessão, o presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, fez questão de frisar a baianidade da magistrada Cíntia de Araújo Lopes. Tive a honra de conceder o título de cidadã baiana à doutora Cíntia Lopes, juíza federal, que desde 95 desenvolve seu trabalho aqui na Bahia, professora, transmitindo seus ensinamentos aí para tantos jovens que hoje aí exerce a magistratura. Então, amazonense, como ela mesmo falou, a sua avó baiana, e ela de coração já era baiana. A amazonense Cíntia de Araújo Lopes se formou em Direito em 1984, na Universidade Federal do Amazonas. 11 anos depois, veio para a Bahia assumir o cargo de juíza federal substituta da 5ª Vara. No período, trabalhou ao lado da primeira juíza negra federal a compor o quadro do Judiciário Nacional. Ela veio se firmando ao longo dos anos como uma juíza de escola, uma pessoa com controle emocional perfeito, com limites de como tratar muito bem uma pessoa, uma parte, ou um advogado, ou um procurador, quem quer que fosse. Ao mesmo tempo, se fazendo respeitar. É por isso que ela merece hoje essa homenagem, que foi linda, emocionante, maravilhosa. Participaram da solenidade autoridades dos poderes legislativo e judiciário, além de colegas de profissão da juíza e familiares. Nos tornamos amigos. E uma característica que eu pude observar é a enorme paixão que ela tinha e tem por Salvador e pela Bahia. Pelos valores culturais, pelo povo baiano, pela cidade, pela história. Ela é uma manauara de coração baiano. Bastante emocionada, a homenageada falou sobre sua trajetória na Bahia desde sua chegada há quase 30 anos. E de como concluiu a vida pessoal com a atuação como magistrada, além de seu amor pela Bahia. É algo que exige assim, um equilíbrio diário. Você tem que transitar por essas atividades, tem que estar bem, tem que cuidar de tudo e assim, o que se espera é que você seja melhor, tenha melhores resultados, né? Uma atuação boa como mãe, inclusive, dona de casa, professora, magistrada, enfim, tem que dar conta de uma série de coisas, não é fácil. Agora é hora do nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Leonardo Costa já está aqui a postos para atualizar você de casa desse universo esportivo. Vitória magra do Vitória e derrota pesada do Bahia. Tudo bom, Léo? A gente começa o quê? Com o esporte? Com o futebol Começamos mesmo, com perdão? Futebol, mas fiquei sabendo que ontem você estava dando de corredora por aí, né? Pelo estou cabo. começando a carreira como maratonista, gente. Vou chegar lá. Vou entrar nesse seu engajamento aí, viu? Vale a pena, Léo, energia ótima. Olá para você de casa, para você, Milena, que nos acompanha todo dia aqui no Alba Notícias. Começo de fato com o futebol. O Vitória confirmou o momento de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série C no sábado e venceu o Campinense no Estádio Amigão em Campina Grande, na Paraíba, por 1-0. Esse placar bem magrinho. Vamos ver. O gol do Vitória foi marcado pelo zagueiro Danilo Cardoso aos 6 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio e bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o jogador que mandou para o fundo do gol. Placar final, Vitória 1, Campinense 0. Após o ótimo resultado fora de casa, o Vitória se reapresentou nesta segunda-feira. Serão 6 treinamentos até o próximo jogo contra o Volta Redonda no Barradão. Nas redes sociais do Esporte Clube Vitória, o Leão celebrou o resultado e pediu ainda mais colaboração do torcedor. Abre aspas. Felizes pela vitória, mas sempre querendo mais. Seu apoio será fundamental e todos os caminhos levam ao Barradão no domingo. Fecha aspas.
Com resultado positivo, o Vitória se afastou do Z4 e está mais perto do G8, que se garantirá na próxima fase da competição. Com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, a equipe comandada por Fabiano Soares chegou a 10 pontos. Sorte aí, Leão, e joga duro nessa preparação. São 6, até o próximo jogo. Vamos falar do Bahia agora. Hugo Rodalega é dúvida para o próximo jogo. No sábado que vem, o tricolor vai encarar o Criciúma na Arena Fonte Nova às 4h30 da tarde pela 10ª rodada da Série B. Recuperado de um estiramento na coxa, o atacante colombiano ainda está na fase de transição física e técnica. Além de Rodalega, técnico Guto Ferreira tem outro problema no ataque. Marco Antônio recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Tombense na última sexta-feira e está suspenso. A boa notícia é o retorno do volante Rezende após cumprir suspensão. E vamos para as quadras para encerrar o ME de hoje. O time de basquete do Vitória venceu mais uma na Liga do Nordeste. Neste domingo, o Leão não tomou conhecimento do grupo comunitário de basquete do Calabar e venceu pelo placar de 102-41 no ginásio da Associação Atlética da Bahia, em Salvador. Com resultado positivo, o Leão da Barra chega à sua 3ª vitória em 3 jogos, desde que anunciou o retorno da modalidade. Eu vou indo, viu, Milena? Mas amanhã tem muito mais informação, viu? E vou entrar aí nesse ritmo, viu? Preciso secar mais um pouquinho. Vamos que vamos. Muito obrigada, Léo, pelas informações. Você que está em casa, agora o prefeito de Salvador, Bruno Reis, novidades, tá? Confirmou que haverá o Festival da Virada 2023. O evento será realizado entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. Vamos, então, saber todos os detalhes dessa e de outras notícias, porque agora, direto da redação, nossa colega Ila Saveira vai atualizar a gente de todas essas notícias. Olá, Ila, tudo bem? Oi, Milena, é isso mesmo. Os baianos e turistas já podem se programar. Esse ano tem festa e das grandes. O gestor da capital baiana afirmou hoje, em coletiva de imprensa, que a grade da festa terá grandes atrações para compensar os 2 anos de pandemia. O evento será realizado na Arena Daniela Mercury, localizado na Boca do Rio. Agora uma notícia para ligar o nosso sinal de alerta. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde monitora o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, identificado em um paciente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O possível infectado é um homem que chegou ao Brasil de Portugal no último dia 10 de maio. Atualmente, o Brasil tem 3 casos da varíola, uma no Ceará, Santa Catarina e Porto Alegre. E para finalizar, vamos atualizar você aí de casa sobre a tragédia em Pernambuco. É que subiu para 91 o número de pessoas que morreram em meio à forte chuva que atinge o estado desde o último dia 23. Até o momento, 14 municípios pernambucanos já decretaram situação de emergência, entre eles a capital Recife. Voltamos com você, Milena. Muito obrigada, Ila, pelas informações. E olha, a Escola do Legislativo realizou uma oficina de bolos juninos, voltada para os dependentes dos servidores daqui da Alba. Essa atividade é fruto de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, com foco no empreendedorismo. Veja como foi. Manhã de aprendizado. Na cozinha do restaurante da Alba, 10 alunos estavam bem atentos e curiosos para aprender bolos juninos. Eu trabalho com bolos, mas bolos de pasta americana. Aí eu vim agora agregar esses bolos juninos para aproveitar o período, né? E ver se ganhar muitos lucros também no São João. São muito bons, eu já participo desses cursos há bastante tempo. Eu fui estagiário da Assembleia, trabalhei aqui, fiz cursos aqui. E esse é mais um para agregar, né? Porque os cursos sempre vêm com certificado. Isso sempre agrega bastante no mercado de trabalho. A oficina de bolos juninos faz parte do programa de empregabilidade da Escola do Legislativo, com a intenção de promover o empreendedorismo. Fazer com que o aluno desenvolva competências que possibilitem geração de renda imediata e também o incentivo ao empreendedorismo. Com a proximidade do período junino e aumento da demanda pela culinária típica da época, o aluno é estimulado a já começar a produzir e colocar em prática aquilo que ele aprendeu aqui na oficina
e com isso ele pode incrementar sua renda nesse período. Oficinas como essa, que atendem dependentes dos servidores, contam com a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e tem patrocínio do Reciclalba, projeto de reciclagem e educação socioambiental da ALBA. A gente coleta os materiais, papel, papelão, jornal, revista, e com a venda desses materiais, a gente faz esse curso totalmente gratuito, zero imposto para o cidadão. Então é um programa socioambiental, que tem um viés social através da empregabilidade e ambiental com a coleta dos materiais. A proposta do SENAC é qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, para empreender, para procurar uma renda extra, né? Temos agora aí o período de festas juninas. Tiago, instrutor de cozinha do SENAC, deu as dicas para conseguir deixar o bolo gostoso e poder ser comercializado. Respeitar a gramatura dos ingredientes, a gente tem que pesar tudo certinho, não adianta fazer o bolo no achismo, certo? Trabalhar ingredientes de qualidade é uma coisa muito importante, a gente não pode só pensar no intuito do valor, mas a gente tem que pensar na qualidade, qual é o resultado que eu quero de produto final. Então, a escolha de um bom ingrediente é de suma importância. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode acompanhar a reprise do AN sempre às 7 horas da manhã e também através do nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreve, TV Alba. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue nos acompanhando também através das nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @TV Alba. A gente se encontra amanhã. Uma excelente semana para você. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.